Olá, queridos, graça e paz. Quero compartilhar uma palavra de graça com vocês. E o texto que nós vamos estar lendo é Lucas capítulo 18, versículo 9 ao 14. O tema dessa pequena mensagem é uns que confiavam em si mesmo. Uma parábola tão conhecida do Senhor Jesus, o fariseu e o publicano. Leiamos. E disse esta parábola a uns que confiavam em si mesmo. 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando de pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este pobre publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando de pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Apesar de ser uma parábola tão pequena, apenas alguns versículos, ela traz uma profundidade tão grande. Ao olharmos o contexto histórico dessa passagem, Jesus fala da sua vinda, fala dos últimos dias e o que acontecerá. E agora nos deparamos com uma história onde Jesus está advertindo aqueles que confiavam em si mesmo. E ele usa 2 personagens muito populares da cultura judaica. Um era o fariseu, conhecido por seu zelo religioso, por sua religiosidade, por sua observância à lei mosaica. Ali estava o verdadeiro religioso. E, contraponto, nós temos o publicano, conhecido como odiado da nação judaica, pecador ao extremo, aquele que praticamente se tornava traidor de sua nação, era escolhido do meio da nação para cobrar imposto para a nação que o oprimia, alguém que era odiado pela própria nação, um grande pecador, conhecido no meio de uma nação como alguém que não era querido em ambiente nenhum. Jesus usa ali 2 figuras bem populares para nos trazer uma lição muito linda e aplicada nos dias de hoje, porque aqueles 2 homens sobem ao templo de Jerusalém e fazem sua oração. E ao chegar ali naquele tempo, a gente leu a forma em que o fariseu começa a sua oração, demonstrando sua soberba, sua arrogância, seu orgulho. Se a gente trouxesse para o dia de hoje, como a gente poderia aplicar esse texto? Veja, Jesus usou alguém religioso da época. Quem são os religiosos da nossa época? Homens que estão lá dentro, homens que querem mostrar sua pompa, dizer para si mesmos e para aqueles que estão em sua volta como eles são santos, como eles dão dízimo de tudo, como eles são fiéis, como eles são puros e como eles observam a lei, e fazendo isso estão condenando alguém que está do seu lado. Eles estão sempre mostrando seus feitos. Olha o que a gente fez, olha esse evento, olha como a igreja está cheia. Estão sempre revelando sua pompa, sua religiosidade. Olha como Deus nos abençoe, graças te dou, ó Deus.
porque tem feito isso por nós. Infelizmente, queridos, Deus remeteu essa parábola para os últimos dias, porque temos vivido esse tipo de situação nesses últimos dias. Pessoas que têm confiado em si mesmo, líderes que revelam sua soberba, sua arrogância, são narcisistas generais. É duro dizer isso, mas essa é a realidade dos últimos dias. Passam por cima de quem quer por causa de seu nome. Para eles valem mais um status, para ele vale mais um papel do que uma vida. O estatuto de uma instituição vale mais que uma vida. Eles pisam, porque aqui só pode a santidade. O que Jesus mostra aqui, na verdade, que há uma igreja chegando até ele e orando nos últimos dias, e você não vê ninguém santo. Você não vê o fariseu como santo, e você não vê o publicano como santo. Porém, há uma grande diferença. O publicano assumiu sua fraqueza, assumiu que era dependente, assumiu que ele nem podia estar ali, assumiu que ele era pecador. Veja o texto quando termina essa parábola, quando diz: aquele que a si mesmo se humilhar. Essa humilhação aí não é fazer de coitadinho, não, queridos. É o abatimento do eu humano, é o abatimento do ego humano. É dizer: Jesus, eu preciso desesperadamente de ti, porque sem ti nada eu posso fazer. Enquanto outros estão dizendo assim: não, aqui a santidade, se pautando nas suas religiosas, estão cheios de si mesmo. Confiam em suas fidelidades, em suas performances, em seus zelos. A si mesmo se exaltam. A Bíblia diz que a soberba precede a queda. E Deus dá graça ao humilde, mas resiste os soberbos. Está lá em Tiago 4,6. Eu quero finalizar essa pequena parábola e essa pequena mensagem dita por Jesus, a exposição dessa pequena parábola, dessa mensagem dita por Jesus e a aplicação para nós nesses últimos dias. Existe um versículo que diz assim: portanto, tendo cingido os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que nos é revelada pelo Senhor Jesus Cristo. Queridos, espere inteiramente na graça. Não se paute em performance religiosa. Sede sóbrios. Não permita que esses líderes narcisistas contaminem sua mente com um evangelho adulterado. É isso que Jesus está mostrando nessa parábola, que nos últimos dias eles adulterariam o evangelho. Veja, ele diz na passagem anterior, no capítulo anterior, ele vai dizer assim: será que quando eu vier acharei fé na terra? Ele está dizendo assim: será que eu acharei esta fé na terra? Ele está dizendo assim: homens que precisam desesperadamente de um Salvador, ou homens que vão dizer assim: eu confio em mim, Senhor, pode mandar que eu faço. Pode deixar que eu oro, eu jejuo, eu me consagro, eu não adultero, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Jesus está olhando. Se vocês voltarem o texto, no capítulo 17, vocês vão ler lá: será que eu acharei fé na terra? Ele dizendo isso. Queridos, isso é muito forte. Homens que têm adulterado o evangelho, tem matado vidas em seus púlpitos. Há muito tempo eu não tenho trazido uma mensagem assim, mas é necessário falar, porque a Escritura mostra e revela isso. Sede sóbrios, desintoxique sua mente de um evangelho adulterado que revela a performance de homem e anula o sacrifício de Jesus Cristo. Olhai para a graça, esperai inteiramente na graça que vos é revelada em Cristo. E não nisso, quanto mais você olha para Cristo e o que Ele fez, graça é concedida a você. Saia fora do evangelho adulterado.
porque sempre existirá uns que confiam em si mesmo. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém e amém.